Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco recebe o Sport em São Januário pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo em que o Vasco não pode pensar em outro resultado que não a vitória. Pois é, se contra o Grêmio a gente falou que a derrota era até esperada, se contra o Corinthians, apesar de ruim, a derrota é até tolerável, hoje não tem outra possibilidade. Se o Vasco não vence esse jogo, a coisa começa a ficar bem complicada. Por quê? Eu já expliquei isso aqui, né? Vou ser repetitivo aqui. A missão do Vasco nesse campeonato é ficar na primeira divisão, né? A torcida do Vasco, ela tem que parar de ser esquizofrênica, entendeu? De achar, vence 2 jogos, já acha que pode disputar Libertadores. Aí perde 2 jogos, já acha que vai ser rebaixado, que não tem jeito. Não é assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O Vasco tá seguindo mal ou bem um desempenho que, se seguir por aí, vai cumprir a sua missão aí, que é ficar na primeira divisão e nada mais. Por quê? Qual é o planejamento aí que a gente fez aqui no Sobre Vasco e que deve ser muito parecido com o que o Milton Mendes fez lá em São Januário? O Vasco tem que, dentro de casa, os jogos em São Januário, né, contra equipes de fora, conseguir o máximo de pontos possíveis e em jogos fora de casa, tentar arrancar os pontinhos que derem para pegar. Se fizer isso, vai ficar na primeira divisão. Dos jogos que são em São Januário, a gente pode dividir em 2 partes. São 7 jogos contra as equipes grandes, né, tradicionais do futebol brasileiro aí, e 9 contra equipes menores, de menor expressão. Esses jogos, contra essas 9 equipes, esses jogos são aqueles jogos que o Vasco tem que vencer de qualquer jeito. São aqueles pontos irrecuperáveis, né, caso o Vasco não vença. A derrota para o Corinthians foi ruim, mas está dentro de uma margem de erro ali. A gente sabe que desses 7 jogos contra as equipes grandes, o Vasco tem ali que conseguir um aproveitamento perto dos 50%, já tá bom. Se ganhar os 9 equipes menores, tiver um aproveitamento de 50% com os times grandes e conseguir uns pontinhos nos jogos fora, nos clássicos, já vai estar tranquilo. Então, eu acho que é muito importante que a torcida do Vasco tenha isso em mente, porque senão também começa às vezes a criar uma crise onde não precisa ter ainda, né? Já vi muita gente aí, depois do jogo contra o Corinthians, querendo a cabeça do Milton Mendes, reclamando de metade do elenco do Vasco. O elenco é fraco mesmo, mas não adianta, assim, sabe? Tem que barrar Pikachu, tem que barrar Jean, tem que barrar Breno, Paulão, Gilberto, vai barrar o time inteiro. Não tem quem botar no lugar, sabe? Não, tem que voltar com o Madison. Gente, vocês não lembram do Madison? Já esqueceram de como era o futebol do Madison? O Pikachu não serve, tem que botar o Guilherme. O Guilherme entrou lá contra o Grêmio e não fez nada. Não, tem que voltar com o Nenê. Nenê também, lembra como estava o time com o Nenê? Ele saiu, o time melhorou. Então, assim, não tem muito pra onde correr, sabe? Não tô falando que não tem que mexer no time, tem que fazer os testes, tem que fazer os ajustes, mas não tem, assim, uma fórmula certa, que o Milton Mendes está sendo burro de não fazer, sabe? Não está percebendo o óbvio. Não é por aí. Eu acho que ele está fazendo o que dá para fazer. Ele arrumou o time bem. Contra o Corinthians, por exemplo, foi um time que criou várias opções de gol, entendeu? Várias oportunidades de gol. Agora, chega uma hora que fica ali na responsabilidade do jogador, né? E falta elenco pro Vasco. Agora também não adianta. A gente vai jogar contra o Grêmio, aí o Milton Mendes arma um esqueminha mais fechado ali, com 3 volantes, a galera já começa a reclamar. Não, porque o Douglas mais adiantado não serve. Não, porque não pode jogar sem o Luiz Fabiano. Aí a gente volta, vai jogar contra o Corinthians, o Douglas volta para a cabeça de área, o Luiz Fabiano volta lá para o ataque, e aí já começa, não, porque não dá para deixar a defesa tão exposta, tem que fechar mais o meio campo. Gente, não tem jeito, eu acho que o time do Vasco, o elenco do Vasco é um cobertor curto mesmo. Você protege uma parte, você descobre outra. E aí a estratégia tem que ser essa mesmo. Quando você vai jogar fora de casa, né, onde o adversário tende a vir mais para cima mesmo buscar o resultado, você arma um esquema um pouco mais defensivo e tenta jogar no contra-ataque. E quando você está jogando em casa, que é você que tem a obrigação de buscar o resultado, bota um time mais ofensivo. Agora, se você cria 10 chances no ataque e não faz gol, o adversário tem uma e faz, aí não tem jeito, né? Não acho que é para mudar com a tática por causa do jogo contra o Corinthians. Tem que insistir e torcer para hoje, lá na frente, a gente ter um pouquinho mais de competência
e lá atrás não ser tão incompetente, né? Torcer para os jogadores em algum momento começarem a jogar um pouco melhor aí. Agora, trocar o técnico também não vai resolver nada, porque assim, ó, esse discurso de que, não, tem que contratar jogador. Se o Vasco não trouxer 4 reforços de peso, o Vasco vai ser rebaixado. A gente vê o pessoal falando. Gente, quem pensa isso já pode assinar aí o pay-per-view da Série B de 2018, porque não vão vir reforços de peso. O máximo que vem aí é o Anderson Martins, e mesmo assim a negociação está meio emperrada lá. Fora isso, não vai vir. Se vier reforço, vai ser nível Paulão, vai ser nível Breno, jogador que está encostado em outro clube, né? E aí o Vasco faz ali um bem bolado e traz. É para completar elenco, né? E aí não adianta ficar com esperança de que, é o Paulão encostado no Inter que está rebaixado. O Breno encostado no São Paulo que tá aí tão mal quanto o Vasco, também já foi eliminado da Copa do Brasil, né? Tá lá embaixo na tabela. Então, se esses caras não estão sendo aproveitados nesses times, vem pra cá, é um talento nato, é o cara que vai resolver o time? Não é. Vai ali compor um elenco, né? Serve pra... Que bom que eles vieram, porque se não fosse Breno e Paulão, quem é que tá na zaga agora? Com o Rafael Marques machucado. Jomar e um garoto da base... Quer dizer, então assim, mas é aquele quebra-galho. Não adianta que o Vasco tem que pagar pela falta de planejamento. Vai pagar, sabe? Não adianta fazer um time todo organizado, montado às pressas e achar que isso não vai ter nenhuma influência em campo. Vai ter. Apostar na base também, eu já falei disso antes do começo do campeonato até, né? Apostar na base, eu acho que o Vasco tem que apostar na base sim. Mas não dá pra gente esperar que a base vai trazer a solução pro problema do time, entendeu? Não adianta achar que vai pegar um da base ali, um Paulinho da vida, botar no lugar do Pikachu e ele vai resolver o time, entendeu? É difícil disso acontecer. Nem todo mundo é o Douglas que entra e já resolve o time. Normalmente, o jogador leva um tempo para se adaptar e ele funciona melhor num time já arrumado. Tá um time arrumado, já tá funcionando mal bem, estamos ganhando, e aí fora isso a gente vai e bota um júnior e ele aos poucos vai ganhando espaço e vai ganhando destaque. Funciona, se não, tem que ser aos poucos mesmo, sabe? Não dá pra confiar. Então, só para ficar claro aqui, eu acho que tem que investir na base, repito. Acho que se quiser botar um Paulinho para jogar ali no lugar do Pikachu, um próprio Caio Monteiro, eu aprovo. Agora, não dá para achar que é isso que vai fazer o Vasco deslanchar, sabe? Pode ser isso também, mas o Vasco tem que ser capaz de resolver minimamente sem confiar com isso, porque isso não é uma coisa que a gente pode contar com certeza que vai funcionar. Então, o que a gente pode contar aí para conseguir ter um campeonato tranquilo aí até o final do ano? São duas coisas. Primeiro, com um técnico que arme um esqueminha minimamente decente aí, né, para fazer a gente tirar o máximo que pode desse elenco limitado do Vasco. E isso eu acho que o Milton Mendes está fazendo. Eu acho que a tática tem que ser essa mesmo, entendeu? Botar um time um pouco mais ofensivo dentro de casa para buscar o resultado. E aí, repito, né? Se você consegue armar um esquema aí, em que o Vasco consegue criar oportunidades, né? Chega 10 vezes lá na frente, enquanto o adversário só consegue chegar uma frente da nossa, isso aí, quantas vezes vai acontecer contra o Corinthians? O mais provável, estatisticamente, é que o Vasco saia vitorioso, né? Que um time que ataca 10 vezes e sofre só um ataque, vá vencer. Isso é o que a gente espera que aconteça em 9 de cada 10 jogos. Aconteceu errado contra o Corinthians, mas a gente espera que aconteça certo hoje contra o Sport, por exemplo. E fora de casa, é jogar mais fechadinho mesmo, buscar um contra-ataque e ver, voltar com um empate, às vezes já é um muito bom resultado. Eu acho que é por aí que a gente vai chegar. Então, repetindo, são 2 pontos. O primeiro é esse, né? O técnico consiga tirar mais dos jogadores. E o segundo, muito importante, que a gente não pode perder o foco aqui, é a torcida apoiar e fazer a diferença que nem vem fazendo. A gente comentou no último pré-eleição sobre Vasco como a torcida estava sendo importante nesse começo de campeonato, e eu espero que ela não perca isso de vista e seja muito importante hoje também. Eu espero que a torcida compareça em peso, eu espero que ela apoie o time os 90 minutos para a gente sair com essa vitória aí, né? Por mais que eu entenda que tenha sido super frustrante para quem esteve em São Januário na quarta-feira, o resultado do jogo como foi, a confusão que rolou depois do jogo também não ajuda, né? É um absurdo uma diretoria que não permite que a torcida se expresse a sua revolta livremente, né? Não tem nada que justifique, não tem explicação que a diretoria dê
que vai me fazer pensar o contrário, um absurdo. É um dos graves problemas dessa diretoria, é a forma tirana, né, e pouco democrática com que ela trata os seus torcedores, que é, afinal de contas, o grande ativo do clube, o grande poder do clube. O Vasco só é o que é por causa da sua torcida, não merece ser tratado assim. Agora, a gente tem que pensar também que, como a torcida não merece ser tratada assim por essa diretoria, o nosso time não merece ser tratado assim. Então a gente tem que saber diferenciar as coisas, ajudar o time dentro de campo para ver se ele tem um bom resultado em casa e depois, terminado o jogo, aí sim a gente protesta. Então eu espero que a torcida vá de novo em São Januário, apesar de tudo hoje, empurre o time para frente, porque essa vitória é muito importante. Como deve vir o time para hoje aí, né? O Milton Mendes já meio que deixou escapar a formação aí, né? Deve ser o Martin Silva no gol, o Gilberto, apesar dos protestos da torcida, deve continuar na lateral direita, Paulão, Breno e Henrique. No meio campo deve vir com o Jean, o Douglas, o Matheus Vital, o Manga vai substituir aí o Kelvin, que se machucou, vai ficar 10 meses fora, né? E a grande novidade pode ser a volta do Nenê barrando o Pikachu no ataque, enfiado dentro da área adversária, né? Vamos ter o Luiz Fabiano. O que eu acho das mudanças do Vasco para hoje aí, né? A postura tática deve ser mais ou menos parecida com a que ele vem apresentando em São Januário. E os nomes individuais aí, eu acho que o Manga vem há muito tempo pedindo passagem aí nesse time do Vasco, né? Tem entrado bem, o próprio Kelvin não vinha bem, agora ele se machucou, teve aí essa infelicidade. O Manga vai ter a chance de começar como titular, pelo menos pelos próximos jogos. Então é a chance dele se provar aí, né? Como sendo um jogador... Ele é um jogador habilidoso, que procura mais o gol mesmo, que é uma coisa que falta às vezes nos outros jogadores, né? Os outros jogadores do ataque ali, com melhor ou pior sucesso, assim, uns melhores, outros piores, mas todos tentam fazer mais aquela função tática, toca, passa, mas falta um pouco, eu acho, às vezes, daquela gana que o Manga tem de partir para dentro, tentar chutar, tentar resolver sozinho. Falta um pouco disso nos outros, eu acho, né? Então, eu acho que o time melhora com o Manga de titular. A outra mudança do Nenê voltando no lugar do Pikachu, eu acho uma aposta válida, mas já fico meio reticente assim, porque o Nenê entrou muito bem contra o Corinthians, vem entrando bem, mas você vê, contra o Corinthians mesmo, ele entrou muito bem, ajudou lá o Vasco a empatar, o Vasco quase virou o jogo, mas passou ali uns 20, 30 minutos dele em campo, ele já começou a arrear as botas, sabe? É um jogador que não tem mais aquele preparo físico ainda, parece, sabe? E eu me pergunto se ele vai conseguir jogar aí os 90 minutos em alto nível. Claro, ele sempre pode ser substituído depois de um tempo, né, se não estiver rendendo, mas me parece mais razoável botar o Nenê quando o time adversário está mais cansado mesmo. O Iago Pikachu também não vem fazendo grandes atuações, né, mas ele tem uma função tática importante ali, que ele consegue apoiar, chegar na linha de fundo, já fez alguns gols aí nessa era Milton Mendes, e consegue voltar marcando também, sabe? Ele pode não ser um grande marcador, mas para um atacante, né, um meio ofensivo ali, ele consegue fechar bem os espaços, tem esse compromisso tático de estar sempre voltando, né? Então acho ele importante. Enfim, vamos ver aí, né, o que essas mudanças vão acarretar. Eu acho que o Sport é um time mais fraco que o Corinthians, então se a gente pressionar, se a gente tiver o mesmo volume de jogo que a gente teve contra o Corinthians, a tendência é que a gente consiga mais gols. A defesa lá atrás também tem que ficar um pouco mais ligada. Não é possível que eu entre tão desligada de novo e tome tantos gols em tão poucas chances do adversário. Então, apesar de tudo, apesar aí desse pessimismo que a gente está vendo da torcida depois do jogo de quarta-feira, eu acho que a gente ganha hoje e eu vou apostar que a gente vai ganhar com uma certa tranquilidade, 2-0. Será que eu estou sendo otimista demais? Eu acho que a gente ganha de 2-0. O primeiro gol do Luiz Fabiano e o segundo gol do Matheus Vital. Essa é minha aposta para hoje aí. Diga nos comentários qual é a aposta de vocês, o que vocês esperam do jogo de hoje. Vocês acham que vai ganhar? Vocês acham que vai ser vergonha? Digam aí nos comentários. Podem soltar o verbo mesmo. E se tudo der certo, a gente volta depois da partida para comentar aqui o resultado. Beleza? Tá combinado? A gente vai se falando.